Não é o único que não é sinótico. Dos 4 evangelhos, o 4º evangelho aqui, escrito aqui por João, é o único que não é sinótico. Por que essa questão de sinótico, pastor? Sinótico nada mais é, por exemplo, de que nós dizermos que Mateus, Marcos e Lucas, inclusive nas Bíblias de alguns dos irmãos, estão lá assim, S. Mateus, S. Marcos, S. Lucas, S. João. Então é importante dizer, porque muitas pessoas olham e dizem aqui, olha, vamos abrir em São Marcos, São Lucas, porque entende que aquele S. é edição. Não é, irmãos. Até porque, depois da reforma, nós não acreditamos mais nessa questão de santos. Pelo menos não da forma como a Igreja Católica prega, para nós o adorarmos, reverenciarmos. Todos nós somos santos e eleitos de Deus. Não para sermos venerados nem adorados. Mas percebam que o que está falando aqui, esse S. não é de São João, não é de São Mateus, não é de São Marcos, nem de São Lucas. Ele está apenas dizendo Evangelho de Jesus. Porque o evangelho não é de João, o evangelho não é de Marcos, não é de Mateus, tampouco é de Lucas. Então o evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Então esse S aí não é edição, e está querendo dizer assim, segundo. Então todas as vezes que você vê lá S. não está dizendo aquilo ali que é São João, está dizendo evangelho de Jesus segundo. O S está referindo ali a essa expressão, evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Mateus. Esse aqui, por exemplo, o 4º evangelho. Então, o evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista, o apóstolo amado, a saber, o João. Então, o dele é o único que não é sinótico aqui. Por que não é sinótico? É porque os outros vão narrar histórias. Cada um vai narrar. Evidentemente que Mateus ele vai citar mais parábola. Evidentemente que Marcos ele vai citar menos parábolas. Nós vamos observar, por exemplo, que Lucas cita um menor número de parábolas do que o outro ali também, do que Mateus, por exemplo, mas são os mesmos casos, as mesmas visões que eles tiveram, ou o mesmo acontecimento que aconteceu, então é registrado no ponto de vista de Marcos, no ponto de vista de João e no ponto de vista de Mateus. Agora, a preocupação aqui, na verdade, de João no 4º evangelho, e por isso que ele não é sinótico, quer dizer, não é semelhante aos outros 3, porque ele traz uma visão diferenciada. Ele não fala, por exemplo, de nenhuma parábola. Ele vai falar, por exemplo, agora de 7 grandes milagres. Porque é importante para Pedro, e quando você vai entender aqui o objetivo do que Pedro estava querendo passar aqui, era muito claro. Assim como as epístolas petrinas, ela tinha a sua função, o seu objetivo, a função. E o objetivo deste evangelho aqui que João escreveu, que João fez, que João copilou, que ele foi o autor aqui do 4º evangelho, qual era a preocupação dele? Ele começa a mostrar aqui, e ele tem 2 percepções bastante distintas. Ele vai tentar provar, e prova de fato aqui 2 teses. A primeira tese que ele tenta provar aqui no 4º evangelho é que Jesus é Deus. Então essa é uma tese que ele prova por A mais B, e essa é a obrigação dele. Ele está preocupado em evidenciar, caracterizar e provar que Jesus é Deus. Já acabei de falar agora há pouco de uma afirmação dele poderosa, afirmando que nada do que foi feito no mundo sem Jesus teria sido feito, porque Jesus é Deus, o verbo era Deus. Então essa era a obrigação e é o que ele está tentando provar. É esta primeira tese aqui, e para isso ele vai utilizar, por exemplo, 7 grandes milagres para provar que Jesus era Deus. Jesus fazendo a multiplicação dos peixes, Jesus andando por sobre o mar, o Jesus ali curando no tanque de Betesda, Jesus ali quando ele vai dar água da vida para a mulher samaritana. Então muitos milagres. Quer ver um outro grande milagre extraordinário lá em João no capítulo 11, a morte e depois a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias. Então Jesus ele utiliza, ou João utiliza-se aqui agora desta figura, nesses milagres acontecidos para vaticinar, para mostrar que Jesus era Deus, que somente sendo Deus, ele poderia efetuar e fazer estas coisas.
para que não houvesse dúvidas, para provar esta tese aqui, ele agora vai utilizar mais outras 7 expressões. E ele vai utilizar 7 expressões de Jesus como sendo eu sou. E só a título de informação, o número 7 é o número da perfeição, e por isso que ele fala de 7 milagres, por isso ele fala de 7 expressões dizendo Jesus, eu sou, que Jesus é o grande eu sou. Só para lembrar, a expressão eu sou, utilizada no Velho Testamento, refere-se a um dos nomes do próprio Deus, nosso Deus Jeová. Então ele está provando aqui, e essa é a primeira tese que ele quer provar aqui no quarto evangelho, o evangelho segundo escreveu João, que Jesus era Deus. E uma outra questão que ele quer provar aqui, uma outra tese, é que por meio de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, agora por ele e para ele nós somos vivificados. Por ele e para ele, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, e agora ele sendo o único caminho, ele sendo a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então ele está provando aqui agora que além de Jesus ser Deus, qualquer homem que quiser ir para o céu tem que ir por intermédio dele, porque ele é o único caminho. Então essa é uma questão, uma grande verdade que o Evangelho tenta explicar. Mas não quero me deter aqui muito sobre essa questão, porque queremos falar mais aqui sobre a Epístola Paulina. Não vou nem entrar na questão da parte lá que ele escreveu de Apocalipse de João, porque vamos entrar aqui em uma seara e o tempo não nos permite. Vamos aqui para as Epístolas Joaninas. As Epístolas Joaninas, dentro ainda desse contexto aí, na página 143, da página 144. Quem foi o autor das epístolas? Já falei, foi João. Tem alguma dúvida, pastor, de que fora, na verdade, João, o apóstolo do amor, quem escrevera a primeira, a segunda e a terceira epístola? Não existe uma análise ainda que hipotética de alguém querer arrogar-se para si o direito de autoria para estas 3 epístolas, senão João. Podemos afirmar, com os argumentos que nós temos, sem nenhum medo de errar, sem nenhuma sombra de dúvida, de que João o apóstolo foi o escritor da primeira, da segunda, da terceira epístola, bem como também o quarto evangelho, bem como também, na verdade, o livro de Apocalipse, cuja revelação João recebe quando estivera preso por ocasião ali na ilha de Patmos. Então perceba, não existe nenhuma dúvida. Pastor, mas eu já vi um ou outro aí alegando, algum teólogo dizendo que pode ser que João não tenha sido o autor das epístolas, por isso, por aquilo. Meu irmão, se você ouviu alguma afirmação, não é nem para merecer crédito, porque todas as informações, das mais vastas que você pode entender, e é sobre isso também que vai defender o livro, e é o livro que você está estudando, não está estudando de um teólogo liberal, porque eles ficam tentando achar pele e cabelo em pele de ovo. Então, assim, algumas coisas que não tem nenhuma razão de ser. Porque, se não vejamos, a data da epístola nós já sabemos quando ela foi escrita, e é o que vai estar falando aqui na página 144, 1.3, a data das epístolas. Ora, ela não pode ter sido escrita antes de 85 e não pode ter sido escrita muito depois, aqui, por exemplo, do ano 90 depois de Cristo. Vamos analisar e falar alguma coisa com relação a isso. Mas estamos falando aqui da autoria. Então, como é que eu posso ter certeza? As fontes que nós temos, por exemplo, a tradição patrística, todas as afirmações ali contidas vai referendar isso. Os pais da igreja, e é muito importante você entender isso, os pais da igreja, desde os seus primórdios, sempre defenderam que apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo a quem Jesus amava, fora ele de fato o autor desta estimada epístola, ou dessas 3 estimadas epístolas. Poderíamos, por exemplo, estar citando Pápias, porque ao longo de sua vida, João ele teve 3 grandes proeminentes, eu vou dizer, mas 3 grandes proeminentes discípulos, que estão entre os nossos pais na fé. Quer ver? 3 importantes discípulos. Pápias foi um dos discípulos de João o Batista. Policarpo também foi um dos discípulos de João o Batista. E disso não resta nenhuma dúvida.
Pápias, inclusive, é importante nós analisarmos aqui, respectivamente, a respeito de toda essa questão aí, sobre quem foram os autores. Pápias, por exemplo, ele foi bispo ali na igreja de Herápolis. Nós vamos ver Policarpo, ele foi bispo ali na igreja de Esmirna, por exemplo. Irineu, ele foi o bispo ali da igreja em Antioquia, por exemplo. Então, todos eles foram discípulos de João, o apóstolo. E se não vejamos, nós vamos observar o próprio Pápias, bispo ali de Herápolis, da igreja de Herápolis, já no iniciozinho, nos meados do século II, depois de Cristo, é ele próprio que defende a autoria. Ele fora discípulo direto de João apóstolo. Então quem mais poderia ter autoridade para falar isso? E ele enfatiza que fora João o escritor dessa epístola, principalmente da primeira epístola de Pedro e da segunda epístola. Você vai observar, por exemplo, Irineu. Irineu, ele fora discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo direto de João o apóstolo. Então Irineu, se era aqui apóstolo de Policarpo, que foi um discípulo direto de João o apóstolo, como é que nós podemos duvidar? E é esse Irineu que afirma que tanto a primeira como a segunda inequivocamente fora, na verdade, a terceira, fora inequivocamente escrita por João o apóstolo. Quem poderia se esquecer? Clemente de Alexandria também vai fazer esta mesma afirmação. Orígenes, ele vai afirmar, e definitivamente a partir daí não se tem mais nenhuma dúvida, que além da primeira, além da segunda, a terceira epístola também havia sido escrita por João, o apóstolo. Ora, se os pais na igreja nos informam, todos os relatos que nós temos aqui da tradição oral, das tradições escritas, nos dão conta que foram esse homem, como é que agora um teólogo mais liberal vai tentar argumentar alguma outra coisa? Então, se alguém falou ou comentou alguma coisa, tire isso da sua cabeça. Pare com essa bobagem. Foi João o escritor destas epístolas, as epístolas joaninas, primeiro, segundo e terceiro João, como Apocalipse, como os evangelhos. Se alguém tentar colocar alguma dúvida, tire isso da sua cabeça. Podemos provar por A mais B que fora, na verdade, João o escritor destas cartas aí. Então ficamos a dúvida só no tempo que elas foram escritas. Elas foram escritas entre os anos 85 a 90 depois de Cristo. É importante dizer que tanto as epístolas como o quarto evangelho, como também o livro de Apocalipse, todos eles foram escritos quando Jesus retorna da ilha de Patmos e agora vai passar os seus últimos dias de vida na cidade de Éfeso, na igreja em que ele já havia pastoreado. Ele retorna para lá, para Éfeso, e por lá ele passa boa parte da sua vida. Percebam que João, o apóstolo, e isso a tradição vai nos dar conta a respeito desta grande verdade, que essa tradição vai nos informar, por exemplo, que Domiciano, ele foi o responsável, ele admitiu, foi ele que sentenciou João a ser martirizado dentro de um tacho fervente com azeite quente, pegando fogo ali, nenhum ser humano conseguiria sobreviver a uma atrocidade tão grande. Percebam que Domiciano, ele vai mandar e ordena que essa seja a sentença de martírio dele, ser morto dentro de um caldeirão fervente com azeite quente. Que coisa mais terrível! Era para estraçalhar, destruir, acabar, diluir todas as partes do corpo, inclusive os ossos. Miraculosamente, pelo poder de Deus, João sai ileso, miraculosamente, para o espanto de todos. Então, após sair desta situação tão difícil, Domiciano já não mais tenta dar a mesma sentença para ele. Então envia o preso sem nenhuma regalia, sem nada, ele é enviado agora para a ilha de Patmos, isolado de tudo, isolado de todos, e é lá que ele recebe a visão
de Apocalipse. Então, pastor, se ele recebeu a visão ali em Apocalipse, como é que ele escreveu Apocalipse e escreveu o quarto evangelho, escreveu as epístolas joaninas, primeira, segunda e terceira, na cidade de Éfeso? Se o senhor está dizendo que ele recebeu a visão na ilha de Pátimo, irmão, ele recebeu a visão na ilha de Pátimo. Agora é importante lembrar, como é que resolve essa questão? Muito simples, irmãos. João estava ali na ilha de Pátimo, aonde ele recebeu a visão, ele não estava numa colônia de férias, ele não fora para passear, ele estava preso, sem nenhuma regalia. Então, logo, ele não levou papiros, ele não levou manuscrito, não podia levar tinta, como é que ele ia escrever? Estava tudo guardado na mente. Quando ele agora é solto, é tirado ele da prisão, ele volta para Éfeso. Não sabemos se em uma prisão condicional ou não, porque Paulo também teve uma prisão condicional. E em uma prisão condicional você pode escrever, pode ter manuscritos e tudo mais. Mas quando ele retorna é que ele vai escrever agora o quarto evangelho, escreve também o livro de Apocalipse, escreve a primeira, segunda e a terceira epístola de João. Então é nesse inteirinho aí, entre os anos 85 a 90 depois de Cristo, que ele escreve estas epístolas, como também escreve os livros que nós já acabamos aqui de mencionar. Vamos um pouquinho mais para frente agora, dos destinatários da carta, na página 145 aí do seu livro. Vamos observar os destinatários da epístola de João. A primeira epístola de João, ela fora destinada a um público que é universal, porque ali não se menciona quais são as pessoas a quem não consegue se vislumbrar como sendo uma única pessoa. Por isso que a primeira epístola, ela é tida como sendo uma epístola universal. Não existe uma pessoa específica a quem está sendo direcionada a primeira epístola. Por isso também ela é universal, que ela serve para todos nós. A segunda epístola, e é importante nós entendermos, e sempre quando a gente vai estudar teologia, é importante nós respondermos essas questões sobre o livro. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Então todas essas questões são importantes. A data em que escreveu. Então aqui está falando especificamente agora na segunda epístola quem foi que escreveram. Ali nós vamos encontrar que ele enfatiza que aquela carta é para a senhora eleita. Então alguém disse assim, quem é essa senhora eleita? Porque essa senhora eleita aqui é uma grande incógnita. Ninguém consegue precisar com grande certeza. Mas é muito provavelmente que ele estava se referindo a essa senhora eleita como sendo a igreja eleita. Muito provavelmente uma igreja das quais, ou de uma circunvizinhança ali mesmo da região da Ásia Menor. Então essa senhora eleita é provável que esteja referindo a uma igreja dali. E por conseguinte ela também se auto-aplica a todos nós. Então é uma epístola universal também. A terceira epístola de João, nós vamos observar que ele endereça uma pessoa. Quem é essa pessoa? Gaio. Gaio também era um líder de uma igreja ali também da região da Ásia Menor. E levando-se para Gaio, ele também leva para toda a igreja, ou seja, então abrange a todos nós. Por isso ela é uma epístola universal. Quando nós lemos, e é importante nós enfatizar, meu Deus, e a gente aqui não tem tempo para conjecturar, eu percebo que já estamos chegando ao final aqui também da nossa aula, mas eu gostaria apenas de enfatizar, aqui não vai dar tempo para a gente falar muita coisa, da primeira, segunda e da terceira epístola de João. Um dos objetivos que precisa ficar marcado e caracterizado na sua mente, um dos objetivos aqui da primeira, segunda e terceira carta, ou terceira epístola de João, ela quer demonstrar, ela quer provar. João quer provar aquilo que ele já começou a provar, por exemplo, lá no quarto evangelho. Provar de uma vez por todas, não mais que Jesus é Deus, porque ele é Deus, mas ele está querendo agora provar para os gnósticos que Jesus era responsável,
ele era o único autor da nossa salvação, que Cristo era superior, que Cristo tinha supremacia a todos os outros deuses, porque o que estava vendo ali, a mensagem, então, ele estava querendo demonstrar, porque existia neste tempo aqui o gnosticismo que vinha crescendo de uma forma assustadora, e o gnosticismo, ainda que não negando a Cristo, mas tentava diminuir a divindade de Cristo, ou tentava negar a divindade de Cristo. Então, esta carta aqui, primeira, segunda e terceira epístola de João, ele vai combater ferrenhamente também e demonstrar e provar de uma vez por todas que Jesus, ele é esse Deus, que ele é o advogado que intercede por nós. Uma outra questão e um objetivo muito presente que nós encontramos na primeira, na segunda e na terceira epístola de João, e nisso ele fala de uma forma muito amável, ele vai dizer de uma forma muito carinhosa: filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos também de ações. Então ele vai falar da supremacia do amor, porque Jesus é amor. Jesus, ele ganhou o mundo inteiro não por força, não por violência, mas ganhou pelo amor. É por isso que nós precisamos entender, eu e você, que a nossa guerra não é contra os principados, não é contra as potestades, e sim contra as hortes espirituais ao nosso semelhante. Assim como Paulo nos adverte, devemos amar, cuidar, ter empatia, zelar, porque o amor prevalece. Então, assim, você precisa amar a Deus, e essa é a tônica de João, aonde ele vai dizer: olha, rapaz, se você diz que me ama e está odiando o seu irmão, você é mentiroso, e em ti não existe nenhuma verdade. Como é que você pode amar a Deus a quem você nunca viu e vai me amar a mim, rapaz? Então, assim, João estava querendo dizer: filhinhos, não iludam-se, não diga que você ama a Deus odiando o seu irmão, porque Deus não vai receber, porque Deus diz assim: perdoai assim como eu vos perdoo, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a oração modelo. Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo de número 5, e o verso de número 7, dizendo: bem-aventurados misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade em eternidade. Então, os objetivos principais aqui deste homem é mostrar isso. E o interessante, eu aqui finalizo agora a nossa participação, chegando aqui agora ao final, a importância das epístolas joaninas, a importância também dos evangelhos, bem como o livro de Apocalipse. Os escritos de João é de fundamental importância para a compreensão de toda a Bíblia, para a aceitabilidade da pessoa de Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador pessoal da nossa vida. É importante vos dizer e vos lembrar que Deus, ele mostrou coisas extraordinárias aqui para João. E por que é que Deus mostrou tantas coisas extraordinárias? Por que que o evangelho de João é diferenciado dos outros? É que João, ele vai mostrar segredos que não foram revelados nos outros, porque a quem Deus ama, a quem mais se entrega a Deus, mais Deus se entrega a ele, mais Deus revela a ele. Pastor Eurípides, Deus, ele ama mais umas pessoas do que as outras. Pastor, então Deus, ele faz exceção de pessoas? Não, meu irmão. É porque Deus, ele é justo, e é lei da causa e o efeito. Por que é que João era um amigo mais próximo? Existem amigos mais chegados de Jesus? Existe sim. Perceba que o amor, Jesus ama a todos, mas os amigos particular, o amigo da intimidade, perceba que ao longo da vida de Jesus ele teve vários amigos e muitos grupos de amigos. Tinha a multidão, tinha o grupo dos 70, tinha o grupo dos 12 apóstolos. Dentro do grupo dos 12 apóstolos ele separou mais um grupo de 3 que o acompanhava, aonde os outros não acompanhavam, e dentre esses 3 ele escolhe João. E é tão verdade que quando Jesus agora, já momentos antes, uma noite antes da sua morte e crucificação ali na cruz,
Percebam que tem aquela ceia e alguém pega e diz: olha, deita lá no peito do mestre, ele acabou de falar sobre alguém que nos trairia. Pergunta para Jesus, pergunta para ele, escora a tua cabecinha no ombro de Jesus, no peito de Jesus. Há de ser que para ti, João, ele vai te revelar, ele vai te mostrar. E o que Jesus fez? Quando João pergunta, ele diz só para ele, disse: olha, aquele a quem eu entregar um bocado molhado, esse há de me trair. Logo após ele ter dito isso, Judas Iscariotes, o que traíra, coloca ali o pão e faz o que Jesus havia acabado de falar. Então Deus mostrava as coisas para João, este apóstolo, porque João amava mais ele. Então quem mais ama a Jesus, quem mais busca Jesus, quem mais ora, quem quer ter intimidade com ele, quem se prostra aos pés de Jesus, ele vai então se aproximar mais dele. Quer ter intimidade com Jesus? Busca ele, adore ele. Quer receber revelação de Jesus? Seja amigo dele, procure estar próximo a ele. Jesus ama a todos igual, mas amigos íntimos é somente aquele que se doa, aquele que crê, aquele que espera, aquele que está aos pés, orando, buscando e clamando. Esses é que Jesus se aproxima mais, se revela mais. Eu poderia falar aqui de várias coisas que Deus mostrou para João e não mostrou para os outros apóstolos, mas ficamos por aqui. Só para lembrar aqui, quando, por ocasião da morte e assunção de Cristo Jesus, quando Jesus já é assunto, já ressurreto, ele retorna agora na praia, e é no último capítulo ali de João, nós vamos observar algo interessante. É que estava ali João, Pedro, estava Tiago, estavam os apóstolos, voltou à pescaria, voltou ao ramo da pescaria, e eles estavam pescando, e durante toda a noite, eles não conseguiram pescar nada. Jesus chega na praia, e quando chega na praia, observa agora ao longe e vê que os apóstolos estão ali na margem, jogando, lançando a rede, e nada pescam. O interessante é que Jesus disse assim: olha, lançai agora nesse determinado lugar. Interessante é que eles não questionaram, e também não estavam conhecendo. Falaram: ora, mas como é que vai mandar? Jogamos a rede a noite toda. Então jogaram a rede ali, e quando eles puxaram, qual não foi a surpresa? 153 grandes peixes. E aqui está o grande segredo. Ninguém se apercebeu, nem Pedro, que estava sem camisa e se envergonha, tenta se cobrir. Ninguém entende ali que era Jesus. Quem foi que primeiro descobriu? João, o apóstolo. E por que é que ele descobriu? Porque um segredo que era deles. Esse número 153 era peculiar de Jesus nas conversas de Jesus e de João, este apóstolo. Porque se você não sabia, o número 153, ele está na porta, ou estava na porta ali de toda a sinagoga. E este número 153 representava pelo menos 3 coisas: Deus, paz, prosperidade e saúde. Então quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem saúde. Jesus, ele é Deus e também tem prosperidade. Então quando você tem a Jesus, tem tudo isso. Então o primeiro significado do número 153, quando ele, e é isso que o texto diz, que quando João vê que tem 153 peixes, é nessa hora que ele descobriu que era Jesus. Muito provavelmente por causa disso daí. São segredos, são coisas que a gente vai descobrindo, que Deus mostra apenas aquele que é mais íntimo. Deus revela coisas para os mais íntimos que não revela para outros. Por isso que é importante nós termos intimidade com Deus, buscarmos a Deus, adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Muito obrigado, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos. Estamos chegando ao final da nossa aula, ao final do nosso módulo Hebreus e Epístolas Gerais. Grande abraço a todos vocês.